Se eu te pedisse para desenhar uma casa brasileira, o que sairia? Desde que eu cheguei ao Moreré pela primeira vez, uma das primeiras sensações que eu tive foi a de estar em casa. Então, quando depois a gente pensou no projeto de fazer a casa, a gente queria que essa sensação também se transformasse na casa. A Casa Caju, ela é a realização de um sonho, né? E um sonho que foi, em alguma medida, sonhado coletivamente. Bem-vindos ao Porta Aberta, onde nós, da Porta Copo, vamos falar de arquitetura na sua forma mais abrangente possível. O programa de hoje começa com uma pergunta. Se eu te pedisse para desenhar uma casa brasileira, o que sairia? Hoje vamos discutir essa pergunta até chegar num projeto que parte justamente daí e com a participação dos moradores. Bom, meninas, para abrir a roda, vou fazer uma pergunta. Existe uma casa tipicamente brasileira? Bem difícil, né? Eu acho. Pensando que Brasil, a casa brasileira vai depender de clima, os materiais disponíveis e até mesmo a influência externa que aconteceu muito na história do Brasil. Mas rapidamente eu faria sim. Sim? Falaria sim. E qual que vem na sua cabeça? Mesmo sabendo que não, né? Mas vem, quando você falou, né? Vamos construir, né? Vamos desenhar essa casa, né? Sim. Tipo, teria 2 águas, varandinha, portinha. A clássica casa que não é só brasileira, né? Mas que eu acho que ela resume um pouco essa cara de casa que tem no Brasil. Quais elementos que vêm na cabeça de vocês dessa diversidade, assim? Caquinhos, vale. Tudo vale, né? Acho que... A telha colonial dá tanta vontade de usar, eu acho que ela tem tanto lugar do afeto dessa casa brasileira e que hoje, nos próprios projetos mesmo que a gente vem fazendo, aparecem outras materialidades mais práticas, mais leves, né? Então acho que a telha colonial é. Agora, uma característica que eu acho muito marcante das casas brasileiras são os espaços externos, né? As varandas, que conversam ali com o telhado. A gente gosta mesmo de ficar no quintal, né? De ficar na varanda, quarto só para dormir. Então eu acho que toda a experiência, né? Tanto do clima, dos costumes, tem muito a ver com o produto, né? Com o espaço que é gerado. Ou seja, a arquitetura é moldada pela forma de vida. Pra mim, o resumo de tudo isso é que a gente tem uma casa, né, essa casinha imagética que a gente desenha comum. E eu acho que isso vem muito dessa influência portuguesa que até o final do Império ela era a hegemônica, assim, né? Era a cultura que era uma das culturas que era mais difundidas, né? Até por poder econômico, outras questões de cultura, assim, né? Então acho que esse fato faz com que a gente tenha um pouco essa imagem da casinha, porta e janela e tal, como uma referência visual muito, muito marcante na arquitetura brasileira. Mas de toda forma, ela definitivamente não resume tudo. E aí que a gente entra no nosso projeto de hoje, que é a Casa Caju em Moreré. É uma casa que surgiu a partir dessa discussão do que era casa, do que era cara de casa, quais os elementos eram importantes para os clientes. Nós chegamos em Moreré pela primeira vez em 2019 para um Réveillon e retornamos no segundo ano da pandemia para ficar lá por um mês e acabou que nós moramos lá durante um ano. Foi a experiência mais incrível da minha vida, não só pela conexão com o lugar, mas também pela relação que a gente estabeleceu com as pessoas. Foi aí que surgiu a ideia da casa. Então, quando depois a gente pensou no projeto de fazer a casa, a gente queria que essa sensação também se transformasse na casa. Ou seja, a gente queria uma casa com cara de casa, né? Às vezes a gente vê casas bonitas, mas um pouco com a estética de pousada, e não era isso que a gente queria. A gente queria elementos típicos de uma casa brasileira, como o cimento queimado, as esquadrias de madeira pintadas, cobogós. Então o projeto hoje ele reflete muito dessa minha sensação que é estar no Moreré. Moreré é uma vila na ilha de Boipeba, no litoral da Bahia. Então, por ser uma ilha, dificuldade de acesso, né, para levar material, é uma ilha que não entra carro. Sim, então acho que a construção inteira do projeto ela parte daí, né? Acho que uma das primeiras perguntas que a gente fez para eles foi essa, né?
o que tem disponível. Sim. Né? O que a gente pode considerar para esse projeto? Quem vai construir essa casa, né? Com quais recursos, né? E até de curiosidade, não tem carro, mas lá tem o trator, geralmente, né? Que transporta esses materiais, né? Mais brutos. Mas muitas vezes chegam de barco e aí caminho de mão. Vale a pena botar essas imagens aí, porque tem que querer. Tem que querer. Então, adentrando ao projeto da Casa Caju, a gente traz aqui primeiro em planta para apresentar para vocês, e que é um lote retangular, né, de 300 metros quadrados mais ou menos. Já que a gente está falando sobre casa brasileira e as soluções que são dadas a partir da arquitetura com o clima, vamos começar com ele, né? Então, com o norte, que é onde a gente entende a insolação, né? Então, trazendo aqui o lote retangular, a rua, ela acontece aqui para fora da prancheta. E o norte, ele se dá pra cá. Então, a gente tem com a melhor fachada a leste, que tá pra ali, né? Pra esse sentido. E a pior fachada tá no sentido contrário. Que a gente denominou de fundos, né? Essa pior fachada é a que tem a maior insolação, aquele sol quente do fim de tarde. Outras coisas que guiaram também essa implantação foram os vizinhos, as edificações existentes já do lado, né? O que não seria muito interessante a gente colar ou ficar vendo ali de frente, né? Então, foi super definitivo. E o cajueiro, que traz sombra para esse espaço, que vai ser ótimo, né? De convivência. A gente tem o acesso, né, do lote por aqui. Então, a gente entende que essa fachada é a mais interessante, porque ela é a leste. Então, se essa é a leste, a gente quer proteger um pouco mais essa do fundo, né? Boa. Então, temos essa área aqui como pátio descoberto e essa outra parte aqui, que seria a social, para poder aproveitar essa lógica da insolação. Então, essas duas áreas são as de convivência e essa parte aqui seria onde ficam os quartos e banheiros, a área íntima. Bom, tudo começou quando eles trouxeram algumas referências bem daquela casa de praia, né? Com o telhado duas águas, portinha, janela, bem o que a gente vê lá na região de Trancoso, né? Com cores bem marcantes. Então esse foi um primeiro passo acho que muito o que vinha na cabeça deles quando eles pensavam nessa casinha era essa imagem de casa. A planta foi transformada nesse volume. A gente tem o quarto, né? Que avança a fachada da entrada principal, que é super marcado por essa escada, e uma única porta de entrada, né, traz essa identidade, né, da casinha dos águas com uma porta. De cara, né, uma casa rosa, colorida, com amarelo, cores lindas juntas aqui, né, trazendo esses charmes, esses detalhes. Tem até a ideia do vitral lá em cima, né, um vitral garimpado, para trazer justamente essas referências do que eles tinham como afetivo, né. E na lateral, a gente tem a varanda. Duas varandas. Duas varandas, né? A gente trabalha com duas varandas nas laterais. Sendo esta uma, né, que é do quarto, e esta outra que seria a coletiva. Com essa extensão, né, do telhado para proteção tanto da chuva quanto do sol. Aqui o cobogó, né, da exaustão. Sim. Ele fica bem aqui em cima do telhado para sair lá. A exaustão da área, né, da área interna da sala, sair esse ar quente por cima. Então a gente usa esse recurso de duas alturas para o telhado, esse desencontro entre telhados para fazer a exaustão pelo cobogó. Um dos nossos pedidos para as meninas do Porta-Copo foi a ideia de uma casa vazada, ou seja, quando você abrir a porta, você não vai ver só uma parede, né? Você vai ver uma janela que vai dar para uma abertura. E elas fizeram isso muito bem ao colocar a parede atrás da janela de cobogó. Então você tem a sensação de continuidade de abertura da casa que perpassa também todos os cobogós nesse pé direito alto. E aqui a nossa paixão, né? Que é esse escritório de cobogó. Eu gosto disso, né? Gosto dessas texturas que
a abertura do Cobogó permite, quando a gente olha, por exemplo, essa relação entre a cerâmica do Cobogó e a cerâmica do banheiro ao fundo. Eu estou apaixonado por esse projeto. Outra característica que eles comentaram foram cores no piso, né? Então a gente tentou trabalhar com o cimento queimado, que é uma forma de trazer, né, cor. Com um material relativamente simples também, né? E que tem mão de obra lá na ilha para isso, né? Então, Sim. Todas as soluções vieram primeiro daí, né? Até um elemento desejo para eles era o ladrilho, que a gente trouxe como uma característica da arquitetura brasileira. E aí ele foi se desdobrando em um desenho que é a identidade da casa, né? A gente conseguiu um ladrilho com o formato de caju. Eles foram lá atrás, entraram na missão. Eles gostaram da ideia da Casa Caju e foram até o fim, né? Bom, foi um sucesso, né? Eles amaram. A Casa Caju, ela é a realização de um sonho, né? E um sonho que foi, em alguma medida, sonhado coletivamente. É uma forma que a gente encontrou tanto de manter relação com o lugar, que é fantástico, mas, sobretudo, com as pessoas, amigos que a gente fez na ilha, né? Bom, talvez exista uma imagem muito forte do que a gente entende como casa brasileira, mas ela definitivamente não explica tudo. E aí fica a pergunta, existe uma casa brasileira ou existem muitas casas brasileiras? Deixa aqui pra gente a sua resposta nos comentários.